Então, está aí meu quadro. E eu vou resolver aí com vocês, né? Essa questão aí que tá pedindo, que é a questão número 1. Então, o que tá pedindo na número 1? Tá pedindo para calcular aí a máxima taxa de variação, né? Conforme o ponto dado a seguir aí, certo? Aí, quando pede para a gente calcular a máxima taxa de variação, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer quando pede máxima taxa de variação? Alguém está aí? Quem está conectado comigo? Alguém? Estou falando para as paredes, é isso mesmo? Sim. E lá no final, o que tem que fazer no final para calcular a máxima taxa? No final, né? Isso. Ai, que bom. Tava assustada aqui, achando que só tinha. Que eu tava falando para as paredes. Só tinha eu conectada aqui. Tem hora que vocês têm que falar comigo, gente. Senão eu acho que eu tô ficando doida. Ó, 1 e 0. Alguém está entrando aí, Eduardo. Então, olha só. Esse número 1 aí. Marque a alternativa correta de acordo com o cálculo da máxima taxa de variação, conforme a função e o ponto dado a seguir. Então, máxima taxa de variação, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o gradiente aí dessa função, né? O vetor gradiente. Então, eu vou calcular aqui na primeira coordenada a derivada parcial da função em relação a x. Na segunda coordenada, derivada parcial em relação a y, certo? E aí, vamos ver como é que vai ficar, ó. Derivada parcial em relação a x. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Ó, eu tenho x vezes exponencial de menos y mais 3y. Vou derivar em relação a x. Então, para derivar em relação a x, o que eu vou fazer? Tudo que não é x é constante. Então, o exponencial de menos y, ele é constante. Então, ele mantém ali. Derivada do x é 1. 1 vezes exponencial de menos y é só exponencial de menos y. Então, vai ficar assim. Eu vou manter o sinal de mais. E aí, vou derivar aqui em relação a x. Só que, ó, em relação a x, 3 é constante e y é constante. Vai dar 0. Então, quer dizer que a minha derivada parcial em relação a x é apenas o exponencial de menos y. Tá? Então, aqui, ó, exponencial de menos y na primeira coordenada. E agora eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Então, em relação a y, x é constante. Então, o x permanece aqui multiplicando e vou derivar apenas o exponencial de menos y. Derivada da função exponencial é a derivada do expoente, que é menos y. Derivada de menos y dá menos 1. Vezes o próprio exponencial, que é exponencial de menos y. Mais, mantém o sinal. Derivada de 3y é 3. Então, mais 3. Vamos ver se dá para simplificar isso daqui. Simplificando essa derivada, vai ficar
menos x exponencial de menos y mais 3. Aí eu vou colocar em coordenadas, ó. Então, quer dizer que o meu vetor gradiente ficou com essa cara. Meu vetor gradiente ficou assim, ó. Primeira coordenada, exponencial de menos y. Segunda coordenada, menos x exponencial de menos y mais 3. Aí agora eu vou substituir o ponto. Olha aqui o ponto, 1 e 0. Então, para x, o x vale 1, para y, o y vale 0. Então, qual é o meu vetor gradiente no ponto 1 e 0? Aí, exponencial, o y vale 0. Então, vai ficar exponencial de 0. Aqui o x vale 1, então vai ficar menos 1, exponencial de menos 0, mais 3. Tem uma galera pedindo para entrar aqui, aí eu tenho que parar um pouquinho quando eu estou explicando, para poder permitir. E aí, gradiente de f, 1 e 0, vai ser exponencial de 0 é 1. Aqui, exponencial de 0 vai dar 1, vezes menos 1, menos 1, menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, 2, né? Certo? Ó, aqui vai dar 1 positivo, esse pedaço aqui dá 1 positivo, vezes menos 1, menos 1. Mais 3, 2. E aí tem que calcular o módulo, que é a máxima taxa de variação. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Raiz de 1 mais 4. Raiz de 5. Tá certo? Como é que ficou de vocês? Tá batendo aí com o que vocês fizeram? Sim? E aí, quanto que dá aproximadamente raiz de 5? 2,23, né? Deixa eu ver aqui. O que tinha lá? Ó, letra D, 2,24. Essa daí deu beleza? Então, porque eu arredondei, né? Porque lá na calculadora dá 2,23, 60, 67. Aí eu marquei a letra D. Aí eu arredondei para 2,24 a resposta, para não ter que colocar muitos dígitos, né? Essa tá beleza? Ah, então tá bom. Então vamos ver aí a próxima. De novo, é máxima taxa de variação, né? Então vamos calcular ela. Ó, a função x, y, z igual a x sobre y mais y sobre z. E aí é 4, 2 e 1. Então, a gente tem aqui essa expressão e é para fazer a mesma coisa que nós fizemos aí na número 2, na número 1, aliás, né? Então, a gente vai calcular o vetor gradiente, depois a gente vai calcular o módulo dele. Então, vai ser, ó, derivada da função em relação a x, derivada da função em relação a y, derivada da função em relação a z. Certo? Então, eu tenho aqui a função
Vou fazer essas derivadas. Para a gente derivar ela, fica muito melhor se a gente considerar a função assim, ó. F de x, y, z igual a x vezes y elevado a menos 1 mais y vezes z elevado a menos 1. Né? O que está no denominador a gente sobe, porque a gente vai ter que derivar e fica melhor para derivar assim. Então, vamos calcular aí, né, quanto que vai dar aí o nosso derivado em relação a x. Então, vou calcular o vetor. Já vou colocar direto aqui, tá, gente? Então, na primeira coordenada, derivada parcial em relação a x. Em relação a x, y é constante. Esse outro termo aqui é todo constante, ó. Y é constante, z é constante. Nesse caso do y elevado a menos 1, que é constante, eu escrevo ele primeiro. Y elevado a menos 1. Porque ele vai permanecer do jeito que ele está. E a gente vai derivar só o x. Derivada de x é 1. 1 vezes y elevado a menos 1 é somente y elevado a menos 1. Então, na primeira coordenada, já vai ficar assim, só. Segunda coordenada, derivada parcial em relação a y. Então, derivada parcial em relação a y, todas as outras variáveis são constantes. X é constante, z é constante também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou manter a constante x aqui, e ela vai multiplicar a derivada do y menos 1. Para eu derivar o y menos 1, eu vou descer o expoente dele, vai ficar menos 1, y elevado a menos 2. Então, ele é a mesma coisa que menos y elevado a menos 2, certo? Então, como isso está multiplicando x vezes x, essa derivada aqui, né, essa coordenada aqui do meu vetor gradiente, vai ser menos x y elevado a menos 2. Isso só desse primeiro pedaço aqui, né? Só da primeira parte. Agora ainda a gente tem que derivar a segunda parte. Porque como tem y nos dois, não fica tão fácil, né, para derivar em relação a y. Tem y aqui e aqui. Então, a gente mantém o sinal de mais, ó, mais. E agora vai olhar para cá para derivar. O que é constante, que é o z a menos 1, a gente vai manter. Z a menos 1 mantém. E vai derivar somente o y. Derivada do y aqui vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes z elevado a menos 1. É somente o z elevado a menos 1. Então, isso aqui vai somar com z elevado a menos 1. Beleza. Terceira coordenada, o que eu vou colocar, o que eu vou fazer? Agora eu vou derivar em relação a z, ó, né? Então, se eu vou derivar em relação a z, tudo que não é z é constante. Então, esse termo todo aqui é constante, derivada dele vai dar zero. Mas, vou conservar o y, que vai ser a minha constante, e vou derivar somente o z a menos 1. Z a menos 1, eu deixo o expoente, que é menos 1, e multiplico por z, reduzindo um grau aqui, que vai ficar z a menos 2. Então, esse termo aqui vai ficar assim, ó, menos y z elevado a menos 2. Então, esse é o meu vetor gradiente aí da número 2. Tá batendo com o de vocês? Como é que tá aí? Me contem. Cadê vocês? Beleza. Então, deu esse vetor, agora a gente vai substituir o ponto, né? Então, isso está me dizendo, esse ponto aqui está me falando o quê? Que o x vai valer 4, o y vai valer 2 e o z vai valer 1. Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar assim, ó, vetor gradiente de f no ponto que foi dado aí. Vai ser o quê? Vai ser y a menos 1. Y a menos 1 é 2 elevado a menos 1, que é meio. Certo?
Não. Certo, né? Eu tô ficando doido. Ó, é 2 a menos 1. 2 a menos 1, mesma coisa que meio. Mas deixa assim por enquanto. X vale 4. Então, aqui vai ficar menos 4 vezes y, que é 2, elevado a menos 2. Mais o z. O z vale 1. 1 elevado a menos 1. Vírgula. Menos y, y é 2. Z é 1. Então, vezes 1 elevado a menos 2. Vetor gradiente no ponto P. Então, aqui na primeira coordenada vai ficar meio mesmo. Esse daqui, tem que fazer uma conta aqui, né? Ó, aqui é a mesma coisa que menos 4 vezes 1 elevado a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Mas aqui 1 elevado a menos 1 vai ficar 1 elevado a 1, assim, né? Que é 1. 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Esse 4 aqui pode cortar com esse. Então, aqui, na verdade, vai ficar menos 1. Esse pedaço aqui, né? Que a gente simplificou o 4 com 4, vai dar menos 1. Mais 1 de cá, que também vai dar 1. Menos 1 mais 1 é 0. Então, a segunda coordenada vai dar 0. Ó. 0 para a segunda coordenada. Aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes 1 sobre 1 elevado ao quadrado. Menos 2, 1 elevado ao quadrado é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, essa expressão aqui vai dar 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. O meu deu isso, de vocês, bateu? Beleza. Então, vamos lá no vetor gradiente agora. Raiz de meio ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Vai dar raiz de... Aqui vai ficar 1 sobre 4, né? 2 menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Para a gente fazer essa conta aqui, tem que tirar o mínimo, né? Que isso aqui é a mesma coisa que raiz de 4, 1 mais... Que é como se fosse 1 mais 16. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 17 quartos. Vamos lá para a calculadora, então. 17 dividido por 4 dá 4,25. Então, raiz de 4,25. 2,06 aproximadamente. Então, cadê ela? Então, aproximadamente isso. Bateu com o de vocês aí? Bateu, mas não tinha alternativa que batia. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tinha 2,43. Que dó. Mas aí eu vou considerar a resolução. Por isso que eu peço para fazer resolução, tá? Achei que tinha sim. Todo mundo chegou igual a essa minha resolução aí, então dá um print aí, galera. Então, eu vou considerar a minha resolução aí.
Então, Dani, aí o que acontece? Eu marquei o 2,43, né? Porque deu 2,06, né? Eu fui pelo mais próximo. Sim, show. Quem fez isso, eu vou corrigir ele aqui, quer ver? Corrigir ele aqui, ó. Que é bom que ele já fica certo. Todo mundo bateu com o meu aí, então, né? Então, pronto, ó, vou deixar esse daí. Que aí, às vezes, se eu enviar as respostas para vocês, ele vai corrigir com base em quem marcou a mais próxima. Mas eu vou considerar, número 2, eu vou considerar resolução da prova, tá? Não vou aqui pelo gabarito, não. Número 3. Marque a alternativa correta de acordo com o cálculo da derivada direcional, conforme a função e o vetor dado a seguir. Então, você tem que calcular o vetor gradiente. Além de calcular o vetor gradiente, tem que calcular o vetor unitário. Depois faz o produto escalar dos dois, correto? Estou certa ou estou errada? De vocês. Será que todas deram diferentes? Bom, mas assim, se todas deram diferentes, não tem problema. Tá? Aí, igual eu falei, eu vou pela resolução, mas vamos ver se todas realmente foram diferentes, né? Então tá. Número 3. Bom que a gente vai fazendo uma revisão de cálculo aí, né? Então, olha só, no número 3, tem a seguinte função aí. Mais 2x raiz de y no ponto 3 e 4. E o vetor aí, que é para a gente achar vetor de direção, né? Como a derivada direcional. 4 e menos 3. Beleza. Então, a gente tem essa função aqui para poder resolver. A gente vai calcular primeiro o vetor gradiente dela, né? Que é primeiro a derivada da função, primeiro em relação a x, primeiro derivada da função, depois em relação a y, porque ela tem apenas duas coordenadas. Beleza. Tem esse vetor gradiente aí. E vou reescrever essa função para ela ficar mais fácil de derivar. Vou escrever ela assim, f de xy é igual a 1 mais 2x y elevado a meio. A minha raiz, eu transformo ela em y elevado a meio. Beleza? Então, eu vou calcular aqui a derivada parcial em relação a x. Derivada parcial em relação a x, tudo que não é x é constante. Então, 1 já é constante mesmo. Y elevado a meio é constante. Só que a constante, quando ela está sozinha assim, dá zero. Mas esse cara aqui, 2x, é constante. A gente mantém ele, multiplicando. Quando a constante está multiplicando, ela mantém. Derivada do y elevado a meio. Vamos descer o meio. Desce o expoente. Vezes o y
menos 1 aqui no expoente. Então, essa derivada vai dar o quê? Esse 2 pode simplificar com esse, vai ficar x, igual a y, x igual não, gente, foi mal. Vai ficar x que multiplica y elevado a menos meio. Que é... Tá, depois a gente faz ele. Então, esse aqui é o resultado da derivada em relação a x. A derivada em relação a y vai ser o quê? Ó, esse cara é constante, vai dar 0. Ah, não, gente, eu fiz o contrário, né? Aqui eu derivei em relação a y. Então, essa aqui que é do y. 0 é constante. Eu mantive, né? Mantive aqui. Nem pra vocês me gritar aqui, hein? Cadê? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Ninguém falou nada. Eu fazendo a conta aqui errada, hein? Ó. Mas aqui eu fiz a do y, ó. Repare para vocês verem se tá certo, ó. Aqui é constante, dá 0 mesmo. Aí eu mantive o 2x, né? E desci o meio. Então, eu fiz a do y primeiro. Agora, eu vou fazer a do x. Pode me gritar, gente. Fazer, Dani. Beleza. Então, aqui, 0. Somando. Então, agora o y que é a constante. Então, ele vai manter, assim, y elevado a meio. Vou derivar aqui, o x vai dar 1. Então, vai ficar 2. Então, na hora que a gente for escrever o vetor gradiente, vai ser assim. Alguém entrando? Diego. Vai ser assim, na primeira derivada vai ser 2y elevado a meio, vírgula. Na segunda derivada vai ficar x, y elevado a menos meio. Bateu com de vocês? Me conta aí. Beleza. Então, 2y a meio. Só anotando aqui no cantinho que depois eu vou apagar. Aí eu vou precisar dele. Então tá. Então, meu vetor gradiente foi esse. Vou substituir os pontos 3 e 4. Então, substituindo o ponto. O y vale 4. 2 raiz de 4. Né? 4 elevado a meio, mesma coisa que raiz de 4. Aqui vai ficar... Peraí. Tá certo. O y que é 4. Tem que olhar esse ponto aqui agora. Esse aqui é o vetor. Beleza. E aqui vai ficar o x vale 3 vezes 4 elevado a menos meio. Aqui vai ficar raiz de 4, 2 vezes 2. Aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 4, né? Que se a gente for transformar aqui, ó, 3 está multiplicando 1 sobre 4 elevado a meio. Só que o 4 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 4, que dá 1 meio. Então, esse pedacinho aqui dá meio, fica 3 vezes meio. Então, o vetor gradiente no ponto P, vai ser 4 e 3 meios.
Esse vai ser meu vetor gradiente. Então, eu vou deixar ele aqui, né? Beleza, 4 e 3 meios. Tá. Aí, seguinte. Falta ainda a gente calcular o vetor unitário. Então, a gente vai pegar esse vetor aqui e vai calcular o vetor unitário. Certo? Então, o vetor unitário do vetor V vai ser o V. Vamos chamar de U, né? Para ficar bonitinho. Então, vai ser V sobre o módulo de V. Certo? Então, substituindo aqui, é 4 e menos 3 sobre o módulo 16 mais 9. Vai ser, então... Quatro e menos 3 sobre a raiz de 25, que é 5. Então, esse vai ser o meu vetor. Você pode escrever assim, ou se você preferir, você pode escrever 4 sobre 5 e menos 3 sobre 5, que é a mesma coisa, né? Só uma questão de notação. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer agora o produto escalar, para calcular aí a derivada direcional, né? Então, a gente vai pegar o vetor gradiente, que deu 4 e 3 meios, vezes esse vetor que deu 4 quintos e menos 3 quintos. Certo? Tá batendo com o de vocês? Me conta aí. Se continua batendo até aí. Continua? Então, vamos fazer aí a multiplicação de cada coordenada e somar, que isso daí é o produto escalar, né? Então, vai ficar 16 quintos mais... Aliás, né? Vai ficar menos 9, né? 3 meios vezes menos 3 quintos, 3 vezes menos 3, menos 9. Sobre 2 vezes 5, que é 10. Vamos ter que tirar o mínimo aí, né? Tirando o mínimo, que é 10. 10 dividido por 5, 2. 32 menos 9 vai ser igual a 23 décimos. 2,3. Ixi, também não tinha resposta, não. Bateu com o de vocês? Tá igual? Quem mais tá aí comigo? Tá igual. Igual? Então, show, sucesso. Gostei desse negócio de não bater as questões. Adorei. Na prova nós tentou, né, falar com você. Mas eu gostei disso, dessa troca. Que aí vocês ficam... como é que fala? Sei lá, vocês ficam mais empenhados, eu acho.
Então, vamos fazer a próxima. Marque a alternativa correta de acordo com o cálculo da derivada direcional, conforme a função, o ponto e o vetor dado a seguir. Tá. Então, vamos ver essa. Essa daí tinha? Ou essa também não tinha? Deixa eu ver, ó. 4. Número 4. G de S e T igual a S ao quadrado exponencial de T dois e 0 é igual a I mais J. Então, vamos lá, então. Vamos calcular o vetor gradiente. No caso aqui não é F, é G, né? Então, primeira coordenada ali é S. Então, a gente vai derivar em relação a S e vai manter o T sem derivar. Então, vou manter a função que está com T, que é exponencial de T, que vai dar 2S. Primeira coordenada. Então, vai ficar 2S e é T. Segunda coordenada, a gente deriva em relação a T. Então, eu vou manter o S ao quadrado como constante e vou derivar o T. Vou descer o T. Derivado do T, 1. Então, é a própria exponencial de T, né? Beleza, esse é meu vetor gradiente. Vou substituir o ponto agora. Na hora de substituir o ponto, no ponto que for dado, vai ficar. Então, quer dizer que o meu S é 2 e que o meu T é 0. Então, 2 vezes 2 é 4 exponencial de 0. S ao quadrado é 2 ao quadrado. Então, vai ser 4 exponencial de T. O T é 0. Então, aqui vai ser o gradiente de G no ponto P vai ser igual a 4 e 4. Beleza. E agora eu vou lá calcular o meu vetor unitário. Vai ser I mais J é a mesma coisa que 1 e 1. Né? Então, a gente tem aqui, ó, 1 e 1. E a gente vai calcular ele, né? O unitário. 1 e 1 sobre a raiz de 2. Que aí vai ficar o certo escrever raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Certo? Bateu aí com o de vocês até agora? E aí? Me contem. Se bateu, se não bateu. Tá indo até agora? O Noah falou que sim. De vocês também? Todo mundo? Então, beleza. Então, vamos lá calcular a derivada direcional, né? Que aí tem que fazer o produto escalar. 4 e 4 vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2
mais 4 raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 8 raiz de 2. 8 dividido por 2, 4 raiz de 2. Se for simplificar isso aí na calculadora, vai dar 4 vezes raiz de 2. Vai dar aproximadamente 5,66 ou 5,55, se truncar, né? 65, peraí, desculpa. 5,65. Bateu? Cadê? Tinha, ó, letra A, 5, é, não tá muito bom não, mas é mais próximo, né? Deixa eu colocar ele aqui. Cinco vírgula 65. E mais uma derivada direcional aí para nós, né? Vamos fazer essa última, então. Então, o número 5 está pedindo também para marcar a alternativa correta de acordo com a derivada direcional. Que a função que a gente tem aí, x, y, z, é igual a x dividido por y mais z. O ponto dado é 4, 1 e 1. E o vetor de direção é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa, né? Então, tá. Beleza. Então, aqui vai ser a mesma coisa que x vezes y mais z elevado a menos 1. Melhor reescrever a função assim para ficar mais fácil de derivar. Então, vamos fazer aí a primeira derivada da função em relação a x. Em relação a x, essa parte aqui é toda constante. Se essa parte aqui é toda constante, você repete ela. Y mais z. Constante, quando está multiplicando, a gente repete. Derivada do x é 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes essa expressão, que é somente a expressão. Isso. Vou fazer agora a derivada parcial em relação a x, a y. X eu já fiz. Aqui. Derivada parcial dessa função em relação a y, x é constante, então x vai manter multiplicando. A gente vai ter que derivar aqui dentro. Para derivar aqui dentro, tem que aplicar a regra da cadeia. Derivada da função de fora. Então, a gente vai descer o menos 1 vezes a função de dentro, y mais z, no expoente menos 1, menos 2, vezes a derivada da função de dentro. Estou derivando em relação a y.
derivada da função de dentro vai dar z. Aliás, vai dar derivada do y é 1. O z está sozinho. Né? Se eu tiver que pegar o que está ali dentro para derivar, em relação a y, derivada do y é 1. Derivada do z é 0. Porque constante sozinha, derivada é 0. Então, aqui dentro vai dar vezes 1. Então, ó, mantive a constante, derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Então, aqui, derivada parcial em relação a y igual a x. Vai ficar negativo, né? Porque está multiplicando por menos 1. Então, a gente já coloca de uma vez, menos x sobre y mais e elevado ao quadrado. Aí, eu já aproveitei que estava com o expoente negativo e já coloquei no denominador. Menos x sobre y mais e ao quadrado. Então, essa é a minha derivada parcial em relação a y. Agora, eu vou fazer a derivada parcial em relação a z. Derivada parcial em relação a z. Tudo que não é z é constante. Então, o x é constante, a gente mantém o x multiplicando. Vou ter que fazer regra da cadeia de novo. Desce o menos 1. Multiplicando o que está dentro sem mexer. Menos, derivada do de fora, né? Menos 1, menos 2 aqui. Vou derivar a função de dentro. De dentro está y mais z. Derivada do y é 0. Derivada de z vai ser 1. Então, aqui vai ficar vezes 1. Então, ó, mantive a constante, derivada da função de fora, que é isso aqui, e derivada da função de dentro. Tá? Simplificando aqui, vai ser menos x sobre y mais z ao quadrado. De novo. Né? Parecida com a de cima. Ou igual. Igual, né? Bateu com a de vocês aí, ó. Vou colocar aqui o vetor gradiente. Vai conferindo aí se deu igual. Primeira coordenada ficou y mais z elevado a menos 1, vírgula. Segunda coordenada ficou menos x sobre y mais z ao quadrado. Terceira coordenada ficou menos x sobre y mais z ao quadrado. Então, esse é o meu vetor gradiente. Ficou igual ao de vocês? Cadê vocês? Sim, a 2 e a 3 eu vou olhar a resolução. Me conta aí, como é que tá aí o vetor, se deu igual de vocês? Beleza. Então, agora eu vou substituir o ponto, tá? Vou ocupar esse espacinho aqui, vou apagar esse aqui. Então, eu vou substituir o ponto. Então, vai ser o vetor gradiente no ponto P, que foi dado. No ponto, aqui, ó, esse é o x, y, z. Então, na primeira coordenada, a gente vai ter y mais z, 1 mais 1. Então, vai ser
2 elevado a menos 1. Mais 1, 2 elevado a menos 1. Segunda coordenada vai ser 4, né? Então, vai ficar menos 4 sobre y mais e, 1 e 1. 2, né? 2 ao quadrado. Terceira coordenada, menos 4 sobre y mais e de novo, que é 1 e 1. 2 ao quadrado. Então, meu vetor gradiente aí no ponto P foi. Isso aqui é a mesma coisa que meio, né? Esse daqui vai dar menos 4 dividido por 4, então vai ficar menos 1. E aqui também, menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, esse daqui foi o meu vetor gradiente nesse ponto. Agora, a gente tem que calcular o unitário, que é a derivada direcional. Então, eu vou pegar meu vetorzinho V aqui e vou fazer o unitário, né? Quero meu vetor unitário desse V. Então, eu vou pegar as coordenadas 1, 2 e 3 sobre 1 ao quadrado mais... Fazer maior aqui, pequenininho. 1, 2 e 3. 1 ao quadrado é 1. Mais 2 ao quadrado, 4. Mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, nosso vetor unitário aí vai ser... Vou tirar essas barrinhas, porque eu não estou calculando o comprimento dele. Estou calculando ele. Então, é 1, 2 e 3 sobre raiz de 3, 14. Que também pode ser escrito assim. Raiz de, racionalizando, né? Raiz de 14 sobre 14. 2, raiz de 14 sobre 14. 3, raiz de 14 sobre 14. Correto? Bateu o vetor unitário aí de vocês? Ou deu diferente agora? Conta aí, galera. Bom, vou calcular agora o produto escalar. Ninguém falou nada. Vocês estão aí, gente? Estou conectada. 50 pessoas conectadas comigo, ninguém fala nada. Cadê vocês? Bateu? Deu igual? Ô, povo, tudo bem com vocês? Vou fazer vocês ligarem a câmera só de covardia, senão não vou lançar a nota de ninguém. Sei, eu também gosto de ouvir de vocês, galera. Só vocês que escutam a minha injustiça. Então tá. Então vou pegar e vou multiplicar isso aqui. Eu fiz essa parte aqui só para falar que é a mesma coisa, mas eu acho que eu vou preferir trabalhar com esse aqui, tá? Então eu vou multiplicar esse por esse, ó. Então vai ficar meio menos 1 e menos 1 vezes 1, 2, 3 sobre a raiz de 14.
Beleza. Então, vamos multiplicar essa coordenada por essa. E aí vai ficar 1 sobre 2 raiz de 14 mais, aliás, menos, né? Porque o sinal ali vai trocar. Menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2 sobre raiz de 14. E aqui vai ficar menos 3 raiz de 14. Então, fazendo essa conta aí, quanto que deu de vocês? Vou jogar isso aí na calculadora. 1 dividido por 2 vezes raiz de 14. Então, esse aqui dá 1,87. Menos 2 dividido por raiz de 14. Menos 0,53. Menos 3 dividido por raiz de 14. 0,8. Então, isso aí ficou 1,87 menos 0,53 menos 0,8. Aproximadamente 0,54. Também não tinha resposta. Vocês acharam parecido com o meu aí? Ih, de cada um deu um valor. Onde que deu diferente aí? Será? Sim, mas na resolução. Deixa eu fazer a conta aqui de novo. Eu fiz conta errada, peraí. É, meu deu 0,54. Vamos conferir esse daí pra gente. Mas vocês fizeram na calculadora ou vocês fizeram de outro jeito? Qual conta que mudou diferente? Aqui? Onde que ficou diferente? O que vocês usaram aqui o vetor racionalizado? Ah, tá. Deixa eu ver então quanto que deu. 1 dividido por 2 vezes raiz de 14. Ah, que dá zero. Peraí. 2 vezes raiz de 14. Então, aqui dá 0,13, né? Certo? Menos 1,2. Eu tinha feito essa conta aqui errada na calculadora. Vê se bateu. Deixa eu ver. Aqui. Menos 1,2.
Mas e agora, galera? Então, eu vou corrigir só a 2 e a 3 pelo gabarito, tá? Aliás, eu vou dar uma olhada em tudo, tá bom? Fechado? Mas e aí, foi bom a gente corrigir juntos? O que vocês acharam aí? Foi, né? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Querem perguntar aí disso aí? Como assim? Até a 21? Já para o intervalo? Pode ser, ué. A gente dá um descanso aí e a gente volta 9 horas lá no numérico, então. Beleza? Show, galera. Até daqui a pouco, então.